Se você está em dúvida em comprar o JBL 510BT ou o Edifier W800BT Plus, então esse vídeo é para você. Lembrando que os links dos dois fones de ouvido vão estar na descrição do vídeo. Um de cada vez, a gente vai começar primeiro com o JBL 510BT na parte da estética, tá? A construção é plástica, a gente pode ver que tem uns ajustes aqui nas laterais para poder caber no seu cabeçote, né? Ele é um fone que vai cobrir praticamente a sua orelha. Não é daquele jeito que você sente como se estivesse embalando, tá bom? Mas é o suficiente para poder cobrir somente a sua orelha, tá? O JBL 510BT pesa seus 160 gramas e tem uma vantagem também de conseguir ser dobrável, né? O que facilita um pouco na hora que você guardar ele na sua mochila, enfim, no que for. Nós temos o botão de ligar, passar a música, retroceder a música e também um botão de ação aqui no meio, além de ser carregado pelo cabo USB tipo C. E ao meu ponto de vista ele é bem confortável, mas tem pessoas que reclamam do início de ficar utilizando o fone, né? Dele apertar bastante, mas por experiência própria, ele aperta bastante, mas depois ele regula no seu ouvido, tá? Isso é até uma vantagem para trazer um pouquinho mais de isolamento acústico. O JBL 510BT é somente Bluetooth, ele não tem entrada física para nenhum tipo de cabo. E também tem microfone embutido. Agora a gente vai para o Edifier W800BT Plus. Ele é um pouco mais pesado do que o JBL 510BT, ele pesa em torno de seus 203 gramas. Também é um material de plástico, ele até aparenta ser mais resistente do que o JBL, só que por experiência própria, esses carinhos do JBL também são bem resistentes. Eu tenho um 450BT que caiu a bola de basquete e está funcionando ali até hoje. Está remendado, mas está funcionando. Ele não é dobrável como o JBL 510BT, então não facilita muito no momento de você guardar numa mochila ou em qualquer compartimento. E ele tem essas espumas de memória aqui, né? Que são bem, mas bem confortáveis mesmo. No caso, ele sim engloba a minha orelha inteira, até um pouco mais do que ela, então se sente com um maior isolamento acústico, mesmo isso sendo diferente mais pra frente. Eu já explico. Ele também tem um microfone embutido e a gente vai fazer um test drive tanto no Edifier W800BT Plus quanto no JBL 510BT, só os microfones, tá? Ah, tá quase esquecendo, ponto muito importante, cara. Além dos botões que a gente tem aqui de ligar, parear, pausar, tocar música, aumentar volume, diminuir volume, nós também temos a conexão P2 de 3,5 mm, ou seja, se a bateria desse carinha aqui acabar, você pode simplesmente plugar o cabo, colocar no celular e continuar escutando música. Uma desvantagem por ser P2 é que o microfone não funciona se você conectar por cabo. Fechou! Agora a gente vai voltar para o JBL 510BT e falar um pouquinho sobre qualidade do áudio. O JBL 510BT, para mim, devido à tecnologia JBL Pure Bass, ele tem um grave muito mais forte, não muito mais forte, né? Mas ele tem um grave melhor do que o Edifier W800BT Plus. Então, se você gosta de eletrônica, se você gosta de hip hop, se você gosta de funk, esse cara aqui é sensacional. Ele vai ter um drive de 32 mm, ele é só em estéreo, ou seja, vai sair o som na esquerda e na direita, e ele não tem cancelamento de ruído ativo, tá? Simplesmente não tem, é só essa apertadinha que ele dá aqui, mas que é muito boa, eu gosto bastante. Não temos nenhum aplicativo para poder equalizar o som desse fone de ouvido, ele também tem uma impedância de 32 ohms e uma pressão sonora de 103.5 dB. Isso quer dizer como se fosse uma potência sonora, tá? Comparação de Edifier W800BT Plus, ele também é um fone de ouvido estéreo, tá? Os dois são headphone, acho que não acabei citando aqui, mas os dois vão pegar a parte da sua orelha como um todo. E a diferença na qualidade de áudio, tá bom? Eu acho que principalmente pela tecnologia aptX, né? Do novo chipset que eles colocaram, o Qualcomm QC30, não vou lembrar o nome do chip, gente, mas vai estar no vídeo de review. Que traz uma sensação bem harmonizada entre todas as frequências, tá? Ele não vai ter o grave tão forte quanto o JBL Pure Bass, só que em contrapartida eu consegui encontrar o equilíbrio entre todas as frequências bem mais harmonizado, como eu disse anteriormente. Então, se você gosta de pop, se você gosta de MPB, se você gosta de músicas que os instrumentos são bem fortes, né, bem vívidos, esse cara aqui é sensacional. Ele tem um drive de 40 mm e também tem um aplicativo próprio da Edifier para você poder escolher 4 tipos de equalizadores e que realmente muda drasticamente a qualidade do som desse cara aqui. Em relação ao conforto, eu acho esse cara muito mais confortável do que o JBL Pure Bass. Eu consigo usar o Edifier W800BT Plus por muito mais horas do que eu conseguiria usar o JBL 510BT. Em relação ao cancelamento de ruído, a gente vai ter somente o microfone, no áudio a gente realmente também não tem, tá bom? E nós temos uma pressão sonora de 100 dB. A gente pode perceber que o JBL 510BT tem uma pressão sonora um pouquinho maior, ou seja, entre aspas, ele é um pouco mais potente do que o Edifier W800BT. Em relação ao isolamento acústico, vou fazer um teste à prática aqui agora, tá? Só não vou botar música pra vocês para não perder os direitos.
Olha só, isolamento acústico não é o melhor quesito nenhum dos dois fones de ouvido, tá? Como não tem cancelamento de ruído nenhum dos dois, né? E o Edifier W800BT Plus, por mais que a concha dele seja maior, as espumas dele são mais focadas em conforto, tá? Então nenhum desses dois caras vai conseguir te deixar imune dos sons ambientes. Mas obviamente que você pode aumentar o volume do seu fone de ouvido para contrabalancear isso, né? É o que a gente faz quando a gente quer, sei lá, não escutar os outros, por exemplo. Henrique, posso utilizar esses fones de ouvido para fazer exercício físico? Cara, você pode, mas nenhum dos dois tem proteção contra suor, tá? Por exemplo, o JBL, eu tinha o 450BT, eu utilizava ele muito para caminhar até jogar basquete, tá? O que acontece? Essas espuminhas aqui, elas vão começar a se descascar, só que a própria vida útil do fone de ouvido já ia descascar de qualquer forma, porque a gente soa utilizando os fones de ouvido. O que pode acontecer é você acelerar esse processo e aqui ficar um pouco desgastado, tá bom? Vou te mostrar um exemplo. Ó, esse é o fone que caiu uma bola de basquete e tá funcionando até hoje. Esse cara tem espuma, esse cara não tem espuma, esse cara tem as espuminhas. O Edifier eu acredito que vai ressecar um pouco da espuma de memória, mas que você pode trocar no futuro, caso você queira. Os dois sim podem ser utilizados para fazer exercício físico. Eu, por exemplo, caminho com fone de ouvido, óbvio, mas quanto mais você suar, mais vai se degradar e com o tempo vai, né, falhar um pouquinho. Ah, Henrique, mas quanto tempo que isso vai demorar? Cara, se fosse para chutar numa estimativa, vamos lá, acho que uns 2 anos estaria tudo tranquilo com o seu fone de ouvido, com poucas, vamos dizer assim, pouco desgaste. Mas depois disso, acho que o desgaste ia ser bem maior. Relação à bateria, pro JBL, como está fazendo em ordem. O JBL 510BT vai ter 40 horas de duração de bateria. Henrique, 40 horas é suficiente? Cara, é suficiente. O bastante, tá bom? Ainda mais se você for parar a pensar quantas horas você utiliza o fone, se é 1 hora por dia, se é 2 horas por dia. Dura muito. E o tempo de carregamento dele de 0 a 100% é de 2 horas. O Edifier W800BT Plus ele vai ter 55 horas de reprodução. É uma bateria melhor do que o JBL, a gente parar a perceber. Se você somente utiliza 2 horas por dia do seu fone, você vai carregar esse fone aqui no máximo uma vez por mês. E que pra mim é mais do que o suficiente. Você nem percebe que o fone tá acabando. Lembrando novamente que os links desses dois fones de ouvido vão estar na descrição e também o vídeo de review de cada um deles especificamente falando, tá? Se você comprar através desses links, você vai estar ajudando o canal e o trabalho que eu tô fazendo por aqui. Então, mesmo muitíssimo obrigado já de antemão. Bluetooth, vamos lá. O JBL 510BT tem um Bluetooth de 5.0, enquanto o Edifier W800BT Plus tem um Bluetooth de 5.1. Henrique, o que muda de uma versão para outra em relação a 5.0 e 5.1? Pouquíssimas coisas em relação à qualidade de áudio. Mas como é uma simples atualização do 5.0 para 5.1, o que eu tenho aqui para ressaltar para você em relação a áudio é que vai parear um pouco mais rápido, tá? Então esse cara vai parear um pouco mais rápido no seu celular e ele tem um mecanismo, sendo Bluetooth 5.1, de evitar um pouco de interferência de outros dispositivos Bluetooth. Em relação a atalhos, o JBL 510BT vai ter alguns atalhos comum, por exemplo, a chamar o assistente virtual. Vou mostrar uma imagem na tela para você ter noção quais são os atalhos existentes para o JBL 510BT. Mas de padrão a gente sabe que a gente pode aumentar, diminuir volume, avançar música, retroceder música, pausar, dar play, excitar ligação e finalizar ligação. Aí, claro, chamar o assistente virtual compatível. E no Edifier W800BT Plus, a gente vai aumentar volume, diminuir volume, avançar música, retroceder música, parear no mesmo botão de ligar, que é o mesmo botão de play, que é o mesmo botão de pausar, que é o mesmo botão de aceitar a ligação e que é o mesmo botão de desligar a ligação, de encerrar a ligação. É isso. E agora a gente vai para os testes dos microfones. Beleza. Teste do microfone do JBL 510BT, que é embutido nele. Eu espero que através desse teste você consiga ter noção de referência e também de comparação com o Edifier W800BT Plus. Esse é um teste do microfone do Edifier W800BT Plus. Espero que através deste teste você consiga ter como referência e também comparar o áudio do microfone desse fone de ouvido com o JBL 510BT, por exemplo. Em relação ao delay, para mim os dois têm a mesma quantidade de delay. Se você estiver interessado em teste com jogos, eu te recomendo ver os vídeos de review que eu fiz do Edifier e também do JBL, beleza? Henrique, qual que é a sua conclusão desses dois fones de ouvido? O que você acha que é, qual objetivo cada fone de ouvido desse atende? Eu acho que o Edifier W800BT Plus é para aquelas pessoas que querem utilizar o fone no dia a dia, só que com longas horas de duração. Vamos supor que você está no home office e você quer escutar música praticamente o dia inteiro. Por esse cara ser mais confortável e por ter mais duração de bateria, para mim ele vale mais a pena nesse quesito. Lembrando que para músicas com instrumentos vivos, MPB,
acústico, pop, esse cara aqui, por ter harmonia entre todas as frequências, para mim, ele é melhor. JBL 510BT, por causa da tecnologia JBL Pre-Bass, o grave dele é melhor. E eu sou um amante do grave, tá bom? Eu gosto muito de música eletrônica, então para mim isso é muito relevante, principalmente quando você tá correndo lá e você sente aquele feeling legal. Não vou saber explicar isso, mas é legal. Só que, mesmo assim, você ainda, se você pudesse utilizar os dois fones, sabe? Escutando uma música aqui em um, escutando uma música no outro, você ainda assim ficaria em dúvida em relação à harmonia ou grave. E lembrando que ele tem 40 horas de duração, só que mesmo assim é o suficiente para você. Se eu não me engano, o Edifier W800BT Plus tem uma diferença de preço de R$30 a mais do que em comparação com o JBL 510BT. Lembrando que se você comprar pelo link do canal aqui na descrição do vídeo, ajuda bastante. Em relação à garantia, o JBL 510BT tem 1 ano de garantia, o Edifier tem 2 anos se você comprar no Brasil, tá? Vamos comprar no Brasil de uma loja qualificada de vender um produto com garantia. E claro, eu também recomendo que você olhe esses 2 vídeos aqui do canal para você ter uma noção mais específica de cada fone de ouvido do review que eu fiz, tá? Além disso, também tem JBL 510BT versus JBL 500BT. Espero que tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, só se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!